Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. E hoje eu estou recebendo ela, que é especialista em medicina integrativa, doutora Isadora Machado, que vem se destacando com o tratamento de emagrecimento de alta performance. E além da gente conversar sobre todo o universo dela, que promove a medicina integrativa. Não é isso, doutora? Tudo bem, Lídia? Obrigada pelo convite, parabéns pelo podcast. Muito bom estar aqui com você. Que bom, eu que agradeço, né, a honra de tê-la aqui conosco, para poder compartilhar o seu conhecimento e tudo que você já vem aplicando aí nesses 10 anos de atuação, né? Isso. E você escolheu Fortaleza? Escolhi Fortaleza para montar minha clínica e mudei para cá em novembro de 2019. E estou até hoje muito grata pela cidade. E hoje a gente vai falar sobre estilo de vida, né? Saúde. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que é esse seu método de alta performance, como é que você atua com seus pacientes. Então hoje a gente faz um tratamento lá na clínica. A maioria dos pacientes que me procuram estão em obesidade grave. E a gente faz um tratamento que inclui a medicação, os injetáveis, né, que é a soroterapia, e muitas vezes os implantes, tanto para ajudar no processo de emagrecimento como a reposição hormonal, que em muitos casos ela entra também como um aliado na perda de peso. Os implantes que você fala são os famosos chips? Isso. O chip da beleza. São os implantes subcutâneos e a gente escolhe, hoje tá tão moderno, né, que a gente escolhe o que a gente vai usar. Se vai ser hormonal, não hormonal. Então existem outras substâncias, além de hormônios, que a gente consegue usar subcutâneo no paciente para ajudar ele na perda de peso. Bacana. E você me falou que nesse seu protocolo você consegue promover uma eliminação, né, de 10 quilos no seu paciente e que você consegue manter a eliminação, né? Como é que você consegue essa manobra? Porque geralmente a gente vê muitas queixas de pacientes que vem, faz todo o protocolo, mas depois ele volta a comer tudo de novo e ainda bota a culpa no protocolo, né? Então, assim, primeiro que depende, né, muito do quanto o paciente tem que perder, mas a média de perda de peso é 8 a 10 quilos por mês. A gente percebe na prática que mulher perde um pouco menos, mulher tem um metabolismo um pouco mais lento, um pouco menos de massa muscular, então isso conta, tá? Conta no processo de emagrecimento. E então, assim, os reganhos eu deixo o paciente consciente de que se ele emagrecer sem mudar os hábitos dele, o paladar dele, então o que acontece? Quando a pessoa quer emagrecer sem mudar os hábitos de vida, o remédio vai segurar a quantidade. Então o paciente emagrece, ele comia 5 pedaços de pizza, ele come 2. Comia hambúrguer, batata frita, comia 2, 3, começa a comer 1, porque tá no remédio. Porém, a gente sabe que esses alimentos, eles são hiperpalatáveis. São alimentos que nos geram comandos e vontades de comer cada vez mais. Principalmente hoje os industrializados, eles têm substâncias químicas lá dentro que nos fazem ter compulsão. Olha. Entendeu? Então, quando o paciente tá no processo de emagrecimento, eu fico no pé dele, falando assim, se você não mudar os seus hábitos, você não vai sair do remédio, porque se você sair, você vai engordar. Sim. Entendeu? E eu acredito muito que as pessoas têm cada um tempo, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, meu marido tomou 2 meses de remédio e parou.
Ele perdeu em 2 meses 20 quilos e depois perdeu mais 27 quilos, totalizando 47 quilos em 5 meses, 5 meses e meio. E ele tomou 2 meses de remédio, porque foi um pontapé para uma mudança de vida. E de repente esse pontapé para uma mudança de mentalidade, né? De mentalidade. Porque não adianta nada na minha concepção, né? Eu não vivo de dieta. Eu vivo de controle. Porque eu sei que se eu comer tudo aquilo que é gostoso, eu vou engordar. É um estilo de vida. Não tem para onde correr. Então, assim, você acha que essa causa de frustração, né, do paciente, quando ele vem e ele faz todo o protocolo, obviamente ele vai conseguir atingir o resultado. E depois, quando ele sai do protocolo, ele não tem um nível de consciência elevado para manter todo aquilo que foi implantado no seu protocolo, e aí ele engorda tudo de novo e é uma questão muito mais dele? Com certeza, porque primeiro, assim, a gente tem que entender as fases do tratamento de emagrecer, tá? Quando você perdeu o quilo que você precisava, não é aí que você para, tá? Por que que eu sempre falo muito, abordo muito isso, rede social, consulta, falando, você até consegue emagrecer sem fazer exercício físico, mas você não vai conseguir permanecer magro. Porque quando você acaba de emagrecer, você já tem uma queda na sua taxa metabólica. Seu metabolismo está mais lento, tá? E se você não está num processo de ganho de massa muscular, que a gente faz isso depois que o paciente emagrece, a gente começa a construir músculo nele, tá? E todo mundo quer, assim, perdeu peso, entrou na academia. Eu tenho vários pacientes que eram sedentários e se descobriram, né? Porque o exercício, ele não entra só na estética, ele entra na saúde, ele entra no envelhecimento saudável, ele entra no tratamento de ansiedade, no tratamento de fadiga. As pessoas estão cansadas, né? E aí, numa depressão, né? A gente sabe que com certeza ele ajuda em tudo. Então, quando você começa, depois que o paciente emagreceu, a construir músculo nele, você está reestruturando o metabolismo dele. Uhum. E então você pode pensar num possível desmame medicamentoso? Depende, tá? Porque a gente sabe que obesidade é crônica. Obesidade é uma doença crônica, já foi reconhecida como... Isso é fato, é reconhecido. É fato, demorou até no Brasil para ser reconhecido, nos Estados Unidos também demorou. E assim, a gente tem que entender que muitas vezes vai ser necessário, né? Eu tenho pacientes que perderam 60 quilos, 50 quilos, né? Meu pai perdeu 56 quilos com tratamento, que vai ser necessário ciclar a medicação durante a vida. Que o paciente consegue manter ali sem remédio 6 meses, 1 ano, e que se ele entrar em um reganho, por isso que o acompanhamento é muito importante. Uhum. Porque caso ele entre em um reganho, eu tô ali para colocar a medicação de novo, ele perdeu o peso e a gente possivelmente entrar num desmame de novo. E aí, assim, dentro de todo esse cenário que você coloca, né? Qual é a relevância, né? E a importância da medicina integrativa? Como funciona? Porque hoje eu não trabalho só com o emagrecimento. Eu trabalho com a restauração da saúde. Então, a medicina integrativa, ela me trouxe, porque assim, eu percebo muito um movimento na medicina onde os médicos querem viver um lado só. Ou você é integrativo, ou você não é. Ou você só usa remédio, ou você só usa suplemento. Não. Eu acho que o maior sucesso hoje, ali nos meus tratamentos, com os pacientes e na clínica, é eu entender onde eu preciso usar a medicação e usar, e onde só suplementação, só soroterapia, só a reestruturação intestinal vai trazer a saúde do paciente de volta.
né? Mas muitos casos, e principalmente que ali a gente trabalha muito com obesidade grave, a medicação tem que entrar. Entendo. Entendeu? A medicação é importante, porque em risco-benefício, a obesidade ela te tira 20 anos da sua vida, ela te limita, ela te traz riscos nas articulações. E o problema não é só também que a gente foca muito no problema de saúde, mas existe todo um problema social, todo um problema psíquico que o paciente vive, né? E então a medicação é importante. E quando a gente pensa, doutor, e aquelas pessoas que não conseguem sair da medicação? Primeiro que tem estudos de longos anos usando os remédios, são seguros. E a gente tem que entender e forçar o paciente a buscar. Eu fico em cima. Ele tem que buscar a causa que levou ele a entrar numa obesidade grave, numa obesidade mórbida. Ele tem que tratar essa causa. E muitas vezes não sou eu que vou tratar essa causa. Porque é problema na infância. É como foi apresentado a comida para aquele paciente, o que a comida significa para ele. Ou seja, você entra de fato, com a medicina integrativa, você entra de fato na vida do paciente, né? Assim, no histórico de vida, no estilo de vida, para poder entender. Até porque tem várias vertentes nisso tudo, né? Eu diria até que é uma arte. Porque tem a questão, no caso das mulheres, né? A questão da variação hormonal. Tem as doenças autoimunes, que também deve ter alguma interferência nisso. Tem o histórico familiar e o estilo de vida que essa pessoa vem desde pequeno, né? Então, assim, quando você entra para poder resolver um caso desse, como é que você trata? Assim, tendo essas vertentes. Isso. Então, primeiro que a medicina integrativa me trouxe toda uma otimização da saúde do paciente. O que eu quero dizer com isso? Os exames laboratoriais, não existe mais está dentro do limite da normalidade. Não, hoje a gente busca o que é bom estar no máximo da normalidade e o que é ruim no mínimo da normalidade. Isso já é uma otimização de saúde. Ver quais são os riscos desse paciente desenvolver diabetes, risco de desenvolver um AVC, risco de tudo. A gente faz o risco de tudo na medicina integrativa, né? E a gente traz muito a suplementação e o tratamento do intestino. Então, assim, hoje a gente entende de onde vem a doença, como são os funcionamentos dos órgãos. Isso a medicina alopática não traz, não sabe, tá? Então, quando a gente fala em pressão arterial, tá, mas existem várias causas de hipertensão. Resistência insulínica é uma grande causa de hipertensão. Falta de magnésio, ácido úrico aumentado, até a baixa de testosterona está associada. Porque quando baixa a testosterona no homem, começa a aumentar a chance de síndrome metabólica, porque a gordura abdominal nele começa a aumentar, ele começa a perder massa muscular, o metabolismo dele começa a cair. Tem estudos que mostram que se você elevar a testosterona para níveis normais, fisiológicos, né, a gente não pode ultrapassar o nível normal do corpo, a resistência insulínica melhora. Existe uma perda de gordura abdominal, um aumento de massa muscular. Então, assim, envelhecer não é ficar velho. Isso a medicina integrativa entra muito. E a medicina alopática entra no tratamento dos casos que precisam de tomar remédio para emagrecer. Né? Remédio porque, assim, é o que eu falo. Não adianta também tampar sol com peneira. Falar para um paciente perder 30 quilos tomando suplemento, ele não vai perder.
Então eu Tem que ter uma ajuda, né? Eu pego os pacientes frustrados já de tratamentos assim. E você falar para uma pessoa, você vai perder 30 quilos em 2 anos, ele não quer. Ele quer daqui a 6 meses estar vestindo a roupa que ele sempre sonhou. Ele não quer fazer bariátrica também, até ser um estudo novo da USP sobre bariátrica, que 90% dos pacientes voltam a engordar. Eu já tive uma fase da minha vida que eu estava vivendo sobre forte estresse, né, e tensão, e uma mudança muito radical, né, de um ciclo para o outro, e aí isso impactou diretamente na minha saúde, e eu engordei, assim, tipo, 25 quilos, né, assim, sempre fui magra, a vida inteira fui magra. E aí eu fui em várias nutricionistas, né, e tentando, e não dava, com suplementação não dava, até que eu fui no nutrólogo na época, no Dr. Fred Carioca, né, e aí eu fiz um tratamento com ele, e aí de fato, com a ajuda de medicação, obviamente, eu consegui chegar na minha meta, né, mas depois do tratamento com medicamento, dependeu muito mais de mim, de fazer esse controle, né? Por isso que eu perguntei lá no comecinho, com relação a essa questão da mente, porque eu entendi que esse controle, ele estava comigo, e que eu precisava seguir dentro de um novo formato, sem ficar na neura de que eu não posso comer, eu tenho que viver de dieta, porque eu acho que isso traz frustração e infelicidade. Imagina, você está num canto, não, eu não posso comer, tem que estar o tempo todo. Eu não viveria bem assim, não dá para mim, né? Mas hoje eu sei que se eu passar do meu limite, sim, eu vou engordar. Até porque o meu metabolismo, ele é outro, por várias causas, né? Então, quando você pega uma paciente que vem assim, que já está com um peso muito, muito acima e que tem algumas variações, como é que funciona essa questão da integrativa? Então, assim, você fala que já veio ganhando peso, perdeu peso, ganhou peso. Feito sanfona, né? Então, assim, primeiro, quando o paciente chega lá para mim e conta a história, né? Doutora, já fui em fulano, ciclano, beltrano, eu já perdi tantos quilos, tantos quilos, tantos quilos e eu engordei tudo de novo e nas últimas vezes não emagreci, não sei o quê. A minha primeira resposta é, então você já entendeu que o problema está em você. E não nos médicos que você passa. Concordo. Porque quando a gente ganha peso, eu falo por experiência própria, que eu perdi 18 quilos, a gente tende a colocar a culpa em tudo e em todos. Então é o médico que não presta, é o meu marido que não colabora, que só compra coisa que não emagrece, é a questão de eu ter filhos em casa, é a questão de eu ter muitos eventos, é a questão de tudo, é a questão do meu trabalho, o pessoal leva bolo, eu não posso falar não. Não, a questão é você. Então, assim, existem pessoas que têm o privilégio de poder contar com os 30% da nossa genética. Que a genética, ela equivale a 30%. E tem gente que não pode contar com os 30% de ser magro. Conta com os 30% de ter fator para ser obeso. Eu sou uma delas. Então, eu tenho que regrar os meus 70 que me sobram. Então, eu, Isadora, se eu parar a academia e comer uma semana, é 5 quilos. Comer tudo que eu quiser. Eu também. Eu tenho genética. Meu pai e minha mãe são. Entendeu? Então, assim, você tem que escolher o que você quer pra você, né? E saber falar não. O às vezes, Lídia, é isso que as pessoas não entendem. O às vezes, ele não te adoece. Nós não estamos falando do às vezes, mas existem pessoas que vivem de exceção. Não sabem viver rotina, não vivem com regra. A rotina é muito importante, né?
Por exemplo, eu peço e prego muito que não seja consumido açúcar todos os dias. Limite. Até 2 vezes na semana já é uma rotina. Limite a uma refeição, comer um docinho pequeno que você gosta. Trigo. Trigo, tira da tua rotina. O trigo adoece a longo prazo. Existem pessoas que são mais sensíveis e pessoas que são menos sensíveis. Leite, mesma coisa. Hoje os leites de caixinha são químicos. E as pessoas confundem, porque lactose é um açúcar do leite. Ele faz mal para o diabético, ele engorda a gente. Mas a gente está falando da caseína 1, que é do leite de vaca, que a gente não degrada. E o que acontece? Estava falando isso agora. Quando você tem alergia, você descobre logo nos primeiros anos de vida. Quando você tem uma intolerância, e todos nós temos um grau de intolerância a trigo, leite, e o açúcar é viciante, né? Então, a trigo e a leite, todos nós temos um grau. Com o passar dos anos, você vai silenciosamente desenvolvendo sintomas. Tem pessoas que mais cedo, tem pessoas que mais tarde, e um divisor é aos 40 anos, quando tudo muda. Quando o seu sistema imune dá uma balançada. Dá uma balançada, o seu metabolismo também. A gente começa a perder massa muscular depois dos 30, 10% a cada década. Oh. Então, chega nos 40, já deu aquela, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas têm uma intolerância maior e outras menores. E tem a ver com o consumo também. Se você chutou o pau a sua vida inteira, você vai sofrer mais cedo. Né? Você está acabando. Aí eu escuto muitos profissionais da saúde falando assim: se você tira o trigo e o leite da sua vida, você vira alérgico. Gente, tira a batata da tua vida 2 meses e volta a comer. Ela te dá alergia? Não. A cenoura te dá alergia? A carne te dá alergia? Não, porque a gente foi feito para comer o que vem da terra, o que é natural. Animais, hortifruti, então legumes, frutas, grãos. E nem todos, quem tem doença autoimune, nem todos os grãos pode, tá? Doença autoimune já tem que fazer uma pesquisa de intolerância alimentar. Enxaqueca também cabe essa pesquisa, porque a gente sabe que enxaqueca existe uma causa alimentar forte, hormonal também, tá? Pois é, e falando você entrou agora nessa questão da doença autoimune, né? Como é que funciona a medicina integrativa com pacientes que têm, né, doença autoimune, e a parte do tratamento em si? É um específico ou não? Ou o mesmo tratamento é aplicado e não interfere? Não, o tratamento da doença autoimune ele é diferente de perda de peso, não tem absolutamente nada a ver, né? E eu tenho, assim, pacientes que vieram para mim, tem até uma que postou eu e ela no Instagram, que foi bem forte, emocionante. Essa paciente, ela estava 1 ano e meio sendo tratada, ela começou a desenvolver uma diarreia, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Aí ela foi tratada como intestino irritável, que é uma doença tida como autoimune, né, também. E vários tipos de antidepressivos, vários tipos de remédio. Aí quando ela chegou, eu já abordei ela da maneira integrativa. Eu fiz um exame nela dentro do meu consultório, que já entra um pouco de medicina quântica nesse exame, né, que eu uso também lá na clínica Medicina Quântica. E aí eu falei, olha, você vai ter que confiar em mim, porque o que eu vou te falar hoje é totalmente diferente de tudo que você já ouviu. Mas você tem fungo e você tem borrélia. E nós vamos ter que tratar isso. E logo nos primeiros 2 meses, e assim, tirei tudo de antidepressivo, tudo que tomava, tudo.
E aí, logo nos primeiros 2 meses, acabou com tudo. E a gente faz lá um aparelho, né, muito bom para esse tipo de caso. E ela terminou o tratamento, eu falei, pode ir que você tá já tá de alta e curada. Então... Você estava falando que toda doença autoimune começa pelo intestino? Isso. Então, assim, primeiro você tem a predisposição, né? A doença autoimune, ela é uma predisposição àquilo, mas eu já falo que são pessoas que têm intestino fraco. É frágil. O intestino é frágil. Porque quando a gente pensa em onde o nosso sistema imunológico ele é fortalecido, é no intestino. E quando a gente pensa em artrite reumatoide, fibromialgia, existe uma síndrome chamada leaky gut, tá? Que é assim, o nosso intestino ele tem que ter as vilosidades dele bem fechadinhas, tá? Para quê? Para que não passe nenhuma toxina e não caia na sua corrente sanguínea, e aí o seu sistema imunológico vai começar a trabalhar contra isso. E o glúten, ele é um grande causador de leaky gut, que é abrir essas vilosidades, porque o glúten, ele é uma cola, tá? E aí ele vai lesionando a sua parede intestinal. E aí abre a parede, vaza toxina para o seu sangue. E já tem estudos sobre epilepsia, que essas toxinas chegam no cérebro, tá? E algumas toxinas atacam a tua tireoide. É por isso que a gente está vivendo uma epidemia de doença de Hashimoto, que é uma síndrome autoimune que acomete a tireoide, tá? Nossa. Sim. Doenças hepáticas também está associado. E doenças articulares. No caso, a fibromialgia, reumatoide. Artrite reumatoide, lúpus, entendeu? Então, quando a gente fala em doença autoimune, a gente tem que a primeira coisa é focar no intestino. Esclerose múltipla também, né? Nossa. A gente tem que focar na vitamina D. Então, quando o paciente tem doença autoimune, a vitamina D dele tem que ser altíssima. Altíssima mesmo. Entendeu? Pra gente ter uma regressão disso. E fora isso, a gente tem que usar os carreadores da vitamina D. Magnésio, vitamina K2. Então, assim, o nosso corpo, ele é uma orquestra. Ele é um sistema. Entendeu? Então, assim, cada fator, cada lesão que acontece, ele dá sinais. E as lesões no intestino, elas dão muitos sinais. O corpo, de modo geral, dá sinais, né? E o intestino, com certeza. Hoje a gente sabe, né, que o nosso intestino, aqui no Brasil, é chamado de segundo cérebro. Mas já tem lugares nos Estados Unidos que chamam de primeiro cérebro. Tá? Eu fui em Londres agora esse ano, num congresso só de medicina integrativa. E lá é muito forte essa abordagem. E lá eles falando da quantidade de neurotransmissores que existe no nosso intestino. Micotoxinas é uma coisa que nem é abordada. Os médicos não têm nem conhecimento de micotoxina. Por exemplo, se um paciente chega para mim com sintoma psiquiátrico, a primeira questão que eu deveria ver é intoxicação por metais, porque hoje a gente sabe que amálgama nos dentes, amálgama é o quê? Chumbo, alumínio e mercúrio. Você bate os dentes 2.000, 3.000, sei lá quantas mil vezes por dia e vai soltando aquilo lá, você vai deglutindo. E o alumínio e os metais, eles gostam do cérebro. Tá? A gente sabe que, então, doenças psiquiátricas, Alzheimer, está muito associado a metais. Intoxicação por metais, panelas de metais. A gente tem que pensar no intestino dessa pessoa, que normalmente está
totalmente já desregulado, que 90% da sua serotonina, que é o seu hormônio, o neurotransmissor da alegria, da felicidade, 90% é produzido no seu intestino. Se o teu intestino não funciona, como é que você vai ter alegria e felicidade? Você não tem um neurotransmissor para isso. É interessante, né? E que conselho, que orientação você daria para esses pacientes que têm essas questões autoimunes e que têm dificuldade com o funcionamento do intestino, né? Primeiramente, exclua trigo e leite da rotina. E o açúcar também. O açúcar é pelo grau de vício e compulsão. E o trigo e o leite pela lesão intestinal, pela desbiose, pelo leaky gut que eles causam. Tá? Então, eles inflamam o nosso corpo. E a inflamação começa no intestino. Né? Então, exclua da tua vida. Tome vitamina D oral e tome no sol também. Então, a hora ideal de ativar a vitamina D no sol é das 11 às 3 da tarde. Das 11 da manhã às 3 da tarde. Exponha o corpo 3 vezes na semana por 15 minutos, tá? Fora isso, suplemente vitamina D, magnésio, tá? Que é o mínimo, sim, magnésio, selênio, zinco, vitamina D e K2, todo mundo tem que tomar. Isso é fato. Por quê? Porque tua tireoide precisa desses minerais. Para ativar a tua vitamina D, você precisa desses minerais. Para vitamina D proteger seus ossos, você precisa da K2. Então, esse é o básico para tomar, tá? E controle a sua mente. Que é onde começa tudo. É onde tudo acontece, né, doutora? Existem outras coisas que eu uso, como canabidiol, né? Que é a medicina canabinoide, que ele entra muito na doença autoimune também, pelos fatores que a gente tem do sistema CB1 e CB2, né? Mas também pelo controle da ansiedade, do estresse que ele causa. Então, ele age também no fator imunológico, o canabidiol, mas doença autoimune é estilo de vida. É estilo Exercício físico, tomar sol, suplementar, tratar o seu intestino, tome um probiótico e um pré-biótico. Então, os fermentados, que são kombucha, aqueles chucrute, eles entram como remédios para o nosso intestino. Isso também vai ajudar. Então, pré-biótico, probiótico. Só de você fazer isso já ajuda. Ixi, você vai ter uma regressão assim da doença que nenhum remédio imunossupressor vai te trazer. Bacana. Boa orientação. Então, a gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast, doutora, e eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos que estão aqui conectados com a gente. Eu queria dizer para vocês que a saúde, ela vai embora a cavalo e volta a pé. Então, cuide dela, porque para você perder a saúde é muito rápido. Se você deixar isso de lado na tua vida, você acaba rapidinho, você adoece. E que ela tá na tua mão. Ela tá nos teus hábitos, no teu prato, nos teus pensamentos, tá? Então, no teu ecossistema, com quem você vive. Isso é a saúde. É mente, corpo e espírito. E que o remédio, ele remedia, tá? Mas a cura não é só tomar remédio. A cura é mudança de estilo de vida, de alimentação e mudar os seus hábitos de verdade. Bacana essa colocação. Eu também acredito muito nisso. Então, eu quero finalizar aqui já com essa... já que a doutora colocou aqui, né, essa conexão de corpo, mente, espírito, estilo de vida é o que eu desejo para você, para todos nós. É isso? Isso aí. Pode conectar o podcast do Conexão 085, sempre falando o lado bom do Ceará.